Pronto. Tá gravando. Agora é teoria pura do direito. De Hans Kelsen. A pureza da ciência jurídica. Kelsen propôs eliminar da ciência jurídica todos os elementos estranhos, né? Sociologia, psicologia, estranhos entre aspas, né? Sociologia, psicologia, política e ética. Para ele, o direito é um sistema hierárquico de normas, né? Que é a pirâmide normativa, né? A pirâmide de Kelsen. É isso que o professor também falou, que Kelsen tentou fechar, né? Criar um sistema, tornar o direito como uma ciência, um sistema fechado, que teria algumas aberturas, né? Teria algumas aberturas para que ele pudesse funcionar, mas que em sua grande maioria fosse fechado. Mais fechado do que aberto. Porque hoje em dia, como o professor muito bem falou, ele está muito aberto. Hoje em dia, o direito ele tem tudo isso, né? Ele tem sociologia dentro, ele tem psicologia, ele tem essas coisas que entraram dentro dele, nas formas das leis. E também de como aplicar ele, né? Cada norma deriva sua validade de uma norma superior, culminando na Constituição, e acima desta em uma norma fundamental pressuposta, entre aspas. O foco é a validade formal, não o conteúdo moral. Aqui ficou um pouco complexo essa explicação, é uma parte mais detalhista. Aí aqui eu tentei destrinchar um pouco mais. Deixa eu ver aqui no conteúdo que eu coloquei melhor. Deixa eu ver. Resumão. Aqui, que é o adendo, né, da teoria pura do direito. Eu vou aumentar para vocês verem melhor. 100%, ajustar. Pronto. Aqui, para Hans Kelsen, a norma fundamental, que aqui tem um termo em inglês, é o conceito central que sustenta toda a sua teoria pura do direito, né, que é a norma fundamental dele, que é a que fundamenta a teoria pura do direito, que é a teoria pura do direito, né? Ela não é uma lei estrita, como a Constituição. Então, Kelsen fala que a lei ela não é a Constituição, mas ela é um pressuposto lógico. A lei ela é uma forma de pensar, é um fundamento de pensamento. E a Constituição é derivada dessa forma de pensamento. Entre outras palavras, está colocando aqui nas minhas palavras. Aqui estão os pontos principais para entender o que ela significa, né? O que é essa norma fundamental de Kelsen. Primeiro, o fechamento do sistema, né? Que é aqui ele destaca, no caso, essa norma fundamental, que é a teoria pura do direito, né? Que a norma fundamental é o conceito da teoria pura do direito. Elas são tidas assim de uma forma didática de se entender, né? É o fechamento do sistema, né? São 4 coisas aqui. É o fechamento do sistema, e aqui mais outra, e mais outra, só para vocês entenderem. Então vamos lá pela primeira parte, né? Das 4 partes, digamos. Essas 4 partes é dividida de uma forma didática, tá? Não quer dizer que é exatamente, foi Kelsen que disse que é dividido em 4 partes. Não, a gente lendo, a gente entendendo, a gente percebe que tem essas quatro coisas dentro da norma fundamental. Que uma delas é o fechamento do sistema, que é a pirâmide de Kelsen. Então, uma das questões que se está dentro aqui da norma fundamental é o fechamento do sistema. Que é o quê? Kelsen visualiza o direito como uma pirâmide hierárquica. Uma norma só é válida se for criada conforme outra norma superior, né? Algo de que se já exista.
Uma sentença judicial é válida porque se baseia numa lei. Aqui são os exemplos, né? A lei é válida porque se baseia na Constituição, que é a norma fundamental do Brasil, por exemplo. A pergunta de Kelsen é: o que dá validade à primeira Constituição? Tá. Kelsen entende assim, ok. Kelsen diz assim, ok, tudo bem. Eu entendi que a norma fundamental de todo mundo, de todas as leis, é a Constituição. Que ela, até a professora de Direito Penal até diz que a Constituição ela não é lei, ela é norma, ela está acima das leis, né? Ela é a Constituição, ela é a norma, é a Carta Magna. E aí ele pergunta, ok, tudo bem, a Constituição está ali. Tudo bem, mas o que, que está acima da Constituição? O que, que prevalece a Constituição? É uma pergunta que ele faz. E a segunda coisa, ok, então a primeira coisa é o fechamento do sistema. Ele tenta fechar o sistema, construir ele uma pirâmide, como foi colocado aqui. Ó. Ele tenta colocar aí uma pirâmide. Ele fecha o sistema. E deixa eu ver. Onde é que eu estava? Eu estava aqui mesmo. A segunda coisa é uma norma hipotética imaginária. Como não se pode subir infinitamente, né? Porque é isso. Já que se tem a Constituição, tem que ter outra coisa em cima, em cima, em cima, em cima. E infinita, não tem como ser infinito, né? Toda hora uma coisa acima da outra. Então, Kelsen afirma que precisamos pressupor uma norma que diga: deve-se obedecer ao poder constituinte originário. Aí vai dizer em outras palavras melhor. Isso aqui são palavras dele, né? Deve-se obedecer ao poder constituinte originário. Ou seja, ela não é uma norma de direito positivo, né? Não foi escrita por um legislador. O direito positivo é direito escrito, né? Que é bem isso. Direito positivo, direito positivista. Aquele direito que é escrito. Aí que o professor usou esse termo, né? Direito positivo, direito escrito. Direito posto, instituído. Ela é uma norma hipotética, é um pensamento lógico necessário para que o jurista possa dizer que o sistema jurídico é válido. Então, é uma forma de pensar, né? É uma forma de se entender o direito. É algo mais subjetivo, né? Até porque é uma forma até bem um pouco difícil de se entender. Mas é nesse sentido de que eu vou abrir aqui a pirâmide. Por exemplo, a pirâmide está aqui, atos administrativos, a base da pirâmide. Aí depois, leis ordinárias. Aí depois, que são as leis, né? Aí depois, Constituição, depois norma fundamental. E o Kelsen diz que... Acho que tem como escrever aqui, será? Ah, aqui tem um negocinho, ótimo. Descobri isso agora. Então, Kelsen diz que, ok, tem os atos administrativos, sei lá, vou dar um exemplo aqui da minha cabeça. Ah, tem o funcionário que ele cometeu um ato infracionário na empresa. Aí tem os atos da empresa, os atos administrativos, ou em relação à sociedade, há atos relacionados a instituições, né, empresas relacionadas à pessoa, enfim, a pessoa ser banida de, sei lá, cometer um ato infracionário no banco, na conta do banco, aí a conta do banco da pessoa foi cancelada. Então, o ato administrativo, ou um funcionário na empresa, ato administrativo, a empresa vai lá. Ah, foi algo relacionado superior, aí tem as leis, né, sei lá, CLT, relacionada ao trabalhador. Mais ainda, aí depois, não, aí Kelsen fala, ok, mas embora exista a CLT, tem que ter algo acima da CLT. Aí vem a Constituição. Aí o Kelsen vai falar, não, mas existe a Constituição, tem que ter algo acima da Constituição. Aí vem a norma fundamental, que é aquele sistema, aquela forma de pensar que Kelsen fala, né? E com o direito como sistema, aí, ok, tem a norma fundamental, tem que ter algo mais em cima. Aí, para não ficar infinitamente, ele diz, ele falou isso, né? Que é, opa, deixa eu voltar. Aqui. Aí ele vai e fala, né, que tem que ter uma coisa hipotética, tem que se pensar uma coisa hipotética para aquilo, porque senão vai ficar sempre
criando uma coisa, né? Então ele coloca, deve-se obedecer ao poder constituinte originário. Então, Kelsey afirma que precisamos pressupor uma norma que diga. Então, a gente que é isso, né? Sempre nos baseamos por algo que entendemos que é o correto, entende-se que é o correto. Vamos lá. A fonte de validade. A norma fundamental serve como a fonte comum, né, que foi colocado, fonte comum entre aspas, de validade de todas as normas que pertencem a um mesmo ordenamento jurídico. Ela transforma o poder, né, entre aspas, no caso o poder, que é a força de quem criou a primeira Constituição, em direito, né, autoridade legítima para todas as pessoas. Então, aqui foi bem mais autoexplicativo, né, de que a norma ela é uma fonte comum, né, que ele entende que foi algo criado para as pessoas, né, e aí ela transforma esse poder em um direito, né, para todas as pessoas, e é uma autoridade, né, que ela tem a fonte válida, a fonte é algo confiável, né, que o poder é do povo, o poder é de todos, né, que aqui o poder como direito das pessoas, o poder é do povo, o direito é do povo, né, o poder é para o povo, o professor usou essas palavras na aula. E no caso aqui, gente, a gente está entrando um pouco mais a respeito dessa, reforçando da norma fundamental de Kelsen, tá? Isso aqui, esse destrinchamento detalhado, essa detalhamento aqui desse assunto quer dizer que toda palavrinha vai cair na prova, tá? Isso aqui é só para a gente entender, tentar entender um pouco mais o conceito, que é o que a gente tem que reforçar e estudar um pouco mais, tá? Que é realmente esses aspectos filosóficos são bem abstratos e a gente tem que ficar estudando e lendo para tentar entender, embora possa parecer um pouco complexo para alguns, para mim ainda tenho que estudar mais. Eu confesso que tenho que estudar mais sobre isso. Tem coisas que tá para entender melhor, tem coisas que ainda tem que estudar mais. Aqui a separação entre direito e moral. Fiel ao seu positivismo, né, que Kelsen, para quem não sabe, ele foi positivista, então ele trata muito, ele tem um viés bem positivista nessa de tipo criar até da explicação você percebe, né? Trazer o direito, criar como algo científico, e a ciência a gente sabe que ela é rígida, né? A ciência diz, olha, é isso, é comprovada, é colocada como posto como verdade absoluta, né? A ciência ela tem esses pressupostos. E Kelsen quer trazer isso. Queria, né? Tentou trazer isso para o direito, como sistema, como fechado, como, enfim. E aí, fiel ao seu positivismo, conforme, né? Aqui como a explicação, né? Como já vimos, né? No que foi já escrito, Kelsen usa a norma, né, fundamental para garantir que o direito seja uma ciência autônoma, né? E aí o que eu tinha acabado de falar, Kelsen coloca como uma ciência, algo rígido, estruturado, fechado. A validade de uma lei não vem da justiça ou da moral, mas sim do fato de ela estar ligada através da pirâmide a essa norma fundamental pressuposta. É isso, né? De que, por que a lei ela é válida? É por causa da justiça? Não. É por causa da moral? Não, é por causa da norma fundamental de Kelsen. Ele entende que é algo que tem que ser colocado. Aqui, em resumo, para Kelsen, a norma fundamental é a chave da abóboda, né, entre outras palavras, que mantém toda a estrutura jurídica unida, permitindo que o direito seja visto como um sistema lógico e fechado, independente de valores ou externos. Ou seja, a norma fundamental é a forma de ver, interpretar e ler o direito como um sistema. Né? Então, o direito é posto como sistema lógico e fechado, é um direito que faz sentido, né? Aqui, lógico, um sistema que faz sentido, e é um sistema que é fechado, como autônomo, né? Ciência autônoma, que ele mesmo
é autônomo, é suficiente, que é uma ciência, ela pode se caminhar ali no sentido dela, né, de forma autônoma mesmo, né, como a própria palavra diz. Então, a norma fundamental que eu entendi, e essa foi a forma que eu entendi na minha cabeça, que eu criei uma analogia na minha cabeça, que é a norma fundamental de Kelsen, aqui de acordo com sua pirâmide, cadê aqui? Seria, opa, seria o que rege isso tudo, né? O que a forma de ler, a forma de interpretar isso tudo, né? E aí quando a gente pesquisa até no Google, vou até pesquisar junto aqui, pirâmide. Quando a gente pesquisa a pirâmide de Kelsen, tem várias coisas aqui, ó. Tem a Constituição, né, que aqui a imagem tá péssima. A Constituição, leis ordinárias, costumes e normas. Então a norma fundamental dele tá tudo nisso aqui, ó. Como é dividida a pirâmide de Kelsen. E aqui tem a Constituição sempre em cima, né? Como a primeira. E aqui, por exemplo, nessa aqui, por exemplo, deixa eu abrir aqui nova guia. Nessa imagem aqui, a norma superior, né? Que é aquilo que ele entendeu como norma fundamental. Aí vem a Constituição, leis infraconstitucionais federais, leis estaduais e municipais, lei do Distrito Federal. Então, é isso. Vou fechar. Então, acho que essa pirâmide, que é essa questão aqui é um pouco que a gente tem que estudar um pouco mais, é um assunto mais complexo. Agora, continuando. Gente, até aí tudo bem? Vocês querem falar alguma coisa? Pode falar, fiquem à vontade, somos todos alunos. Sim, tô ouvindo. Tô ouvindo, sim. Tá, deixa eu abrir aqui ela pra você. Mas tá fazendo sentido com o que o professor estava explicando? Eu tô tentando. Sim, sim. Ah, sim. É verdade, sim, sim. Que bom, então. Eu tentei realmente pegar exatamente aquilo que ele falou de ontem e detalhar um pouco mais, né? Que ele falou basicamente os tópicos que cairiam, os tópicos do assunto, né, da matéria, dos assuntos da matéria. E aí, ok, entendi. Ele falou sobre isso, aí eu detalhando um pouco mais. Mas eu tô tentando não criar muita moda, não tentar falar coisas da minha cabeça, coisas com as minhas palavras, trazer mais do que está escrito aqui para também não gerar confusão de tipo, ah, mas o Raviel falou que era isso e isso. Não, eu não. Eu não, muito pelo contrário, eu não tenho nada a ver. Eu tô aqui estudando também junto com vocês e tentando, sabe, que é isso, né? A forma que o professor trata a aula é muito da gente estudar, a gente, tipo, ter alguma dúvida e levar para ele e ele tirar a nossa dúvida. Só que com a nossa correria, o estilo de vida e os compromissos que a gente às vezes não consegue sentar umas 2 horas assim todo dia e estudar. Então, às vezes a gente precisa que o professor, a gente acho que o tipo de ensino que a gente precisa mais é um ensino que às vezes o professor, tudo bem que a gente tem que estudar, a gente tem que se esforçar mesmo, mas às vezes o professor trazer um pouco mais de conteúdo, né, um gancho ali de onde ir, trazer uma coisa mais descritiva sobre o assunto, ajuda bastante, que é o que está sendo agora, né, e foi o que o professor fez ontem, por exemplo. Mas continuando então, a norma fundamental, né, que foi exatamente, essa aqui é um resumo, uns tópicos sobre o que a gente acabou de ver naquele documento, né, que está tudo no Drive, depois eu posso até compartilhar nesse grupo mesmo que a gente está, tanto essa apresentação aqui em PowerPoint,
Posso colocar em PDF para quem tem dificuldade em acessar como PowerPoint no celular. Tem celular que não tem e às vezes a pessoa tem dificuldade de baixar o aplicativo, então eu já coloco em PDF, fica mais fácil. E aquele outro documento também. Então, ok. De nada. Aqui ele falou, né, que Levi Strauss, da parte do livro, né, tem uns que falaram que é a página 52, tem 53, 54. Eu encontrei da 53 a 54 e a gente pode até abrir aqui o livro e ler um pouco, ver. Mas, e aí quem leu, quem viu, pode também compartilhar o que viu, o que entendeu. Mas basicamente seria isso aqui, ó, né, que seria em antropologia, antropologia estrutural, Levi Strauss revela uma base universal do direito. É isso que ele está querendo dizer. Né, que seria a reciprocidade universal, princípio da retribuição e além da vingança, né, que são 3 conceitos. A reciprocidade universal. A base da vida social reside em um sistema de troca e reciprocidade. De bens, de palavras, de relações, de parentesco. Ou seja, toda sociedade, mesmo sem Estado, ou seja, mesmo sem governança institucionalizada, por exemplo, mesmo sem governo federal, né, mesmo sem toda essa governança, todo esse Estado, esse governo, ou escrita, né, cadê o mouse? Aqui. Deixa eu pegar o negocinho de novo que eu achei interessante. Toda sociedade, mesmo sem Estado ou escrita, organiza-se por essas estruturas, né? Ele se organiza por estruturas de troca e reciprocidade. Troca de bens, troca de relações, troca de parentesco, né? E reciprocidade. Ele vai explicar um pouco mais sobre isso. Princípio de retribuição. A manifestação jurídica dessa reciprocidade, que é o quê? Quem recebe um benefício deve retribuir. Quem causa um dano deve compensar esse dano. A violação da norma quebra o equilíbrio, né, e exige a ação corretiva para restaurar a estrutura social. Que esse é o princípio da retribuição que foi colocado aqui. E além da vingança. A retribuição para Levi Strauss não é mero sentimento, né, que é aquele ressentimento, aquele desejo, aquele ódio de vingança. É um operador lógico da organização social. O direito, antes de ser lei escrita, é estrutura de pensamento compartilhada. Então, ele pensa além da vingança, né? Que não é um sentimento, não é apenas um sentimento. É algo que faz sentido, é algo lógico, é algo para manter a organização social. Que o Levi Strauss quer dizer, é algo para manter a organização social. Então, não é apenas sentimento, não é apenas ressentimento. Mas que é para, como ele mesmo diz aqui, ó, deve... Aí, aqui, ó. Que no caso de dano, né? Ah, mas é uma vingança, né? Não, é algo que deve ser colocado, cadê? Algo para reestruturar a sociedade, restaurar, né, a estrutura social. Vou ler de novo. A violação da norma quebra o equilíbrio. Então, a vingança é mero sentimento, é apenas um sentimento? Não, não é apenas um sentimento, mas ela tem a ver com que quando acontece uma quebra de lei, né, é uma quebra do equilíbrio. Porque é isso, né? Como é que fala? Nossa, me fugiu a cabeça aqui. Mas o direito é visto como uma balança, né? O equilíbrio. O direito é tido como posto para colocar o equilíbrio. E se é infringido, né? Se há uma quebra de lei, há uma quebra de equilíbrio, que exige uma ação corretiva para restaurar a estrutura social. Então, essa é a que Levi Strauss traz de conceito. O direito, antes de ser lei escrita, é uma estrutura de pensamento compartilhada. Por quê? O direito nada mais é do que são normas, leis escritas daquilo que as pessoas já concordaram que faz sentido. Algo lógico, né? Um operador lógico.
que as pessoas entenderam, olha, isso aqui é errado, isso aqui faz mal, isso aqui é danoso para a sociedade ou para a sociedade como um todo, né, para as pessoas. Então a gente entende que tem que ser escrito, a gente tem que padronizar isso para todo mundo, para que não haja um colapso, para que não haja um grande avassalamento, né? Até uma forma redundante, grande avassalamento. Uma cadeia de sucessões de coisas negativas. Uma coisa gerou outra, que gerou outra, gerou outra, gerou outra. E que digamos, tem essa, digamos assim, tem, sei lá, esse bairro aqui do lado que ele segue as leis deles. Aí tem esse bairro do outro lado que segue outras leis. E pode ser que em algum momento, por eles serem próximos, ou com o fluxo de pessoas que vão e vêm entre esses bairros, pode ser que acaba dando divergências. Então, vamos padronizar tudo, vamos criar lei e que é bem que até a gente lembra um pouco da aula de teoria do Estado, né, de sexta-feira, teoria geral do direito, teoria geral do direito e história do direito, do professor Ricardo, que quando ele fala que antes cada grupo de pessoas, cada aldeia de pessoas tinha suas leis, né, tinha sua forma de fazer justiça, digamos assim, né? Tinha lá os seus suas pessoas poderosas que diziam que era o correto, até que foram juntando, né, e criando a lei eu não lembro se é 13 tábuas, alguma coisa assim, mas tinha lá que eles colocaram lá não sei se vocês lembram que o professor explicou, né? Colocaram lá nas colunas, né, para as pessoas verem e aí tinha, enfim, as pessoas que explicavam as leis e avaliavam as leis, que tem o nome lá, esqueci o nome agora, me fugiu a memória. Mas me lembrou um pouco isso, né? Então, que veio a estruturação das leis, né? Então, ok. Então, Levi Strauss traz um pouco sobre isso. Acho que vale, então, como é poucas páginas, né? Acho que de 51 a 54, 52 a 54, acho que vale a pena e recomendo, inclusive, estudar exatamente essas páginas, que é do livro Antropologia, Direito e Antropologia, se não me engano, que está aqui no Drive. Vou até mostrar aqui qual é o livro visualmente, que tem alguns PDFs para vocês não se confundirem. É esse livro aqui, ó. Deixa eu colocar assim que fica melhor. Acho que abri o Drive da turma. Aqui, ó. A página primeiro semestre. Internet que está um pouco ruim. E aqui tem as pastas. Antropologia. E aqui seria esse aqui, Direito e Antropologia, de Henrique Garbel. Aí eu tenho que baixar. Será que não tem como visualizar? Não tem. Tá, mas é esse livro aí mesmo. Deixa eu ver se eu tenho ele baixado aqui, que eu acho que é importante mostrar aqui, mas... Aqui. Calma aí, vai abrir. Aqui, esse livro aqui. Esse aqui é acho que é a versão antiga. Mas esse é o título. Esse é o título e tá lá o livro, já mostrei. Que é esse aqui, eu vou voltar. Ficha. É esse aqui, tá? Direito e Antropologia, de Henrique Garbel. Não dá para ter a pré-visualização. Mas vamos continuar então. Aqui. E aí o professor falou que é importante a gente saber no mínimo três filósofos, né, das correntes. Aqui tem uns principais. Sobre o positivismo tem o Kelsen, que ele é defensor da pureza da ciência jurídica, né, a gente viu muito isso. O direito se resume à norma positiva válida, né, que é algo válido, algo como norma e tal. Norma positiva, a norma escrita válida, separada de qualquer juízo moral ou político. Então ele tenta criar uma pirâmide e separar tudo. E está aqui o justnaturalismo, que é o direito natural, que é Darwin, por exemplo, é um
Ele tem um pensamento naturalista. Então, Darwin ele tenta fazer a inclusão, né, dos fundamentos do direito natural, né, a base seria da base evolutiva, né, seria a cooperação, a aversão ao dano e cuidado com a prole, né, com as pessoas da base ali, com as pessoas prole, né, proletariado, né, é, é uma palavra sinônima, né, com Karl Marx. Enfim, mas ele é naturalista, né, o Darwin. Prole, né, as pessoas, né, então tem como base as pessoas, a vida, a alimentação, essas coisas básicas do ser humano. Que, no caso, a prole, né, comportamentos biologicamente relacionados que a lei codifica, né, é algo bem biológico, físico, né, de vida, liberdade, alimentação, coisas bem físicas, biológicas ao ser humano. E Marx, o direito como superestrutura, que reflete e perpetua a base econômica. No capitalismo, serve à burguesia para proteger a propriedade privada e manter domínio de classe. Então, o Darwin, né, Marx, ele critica bastante, né, o direito como uma estrutura, é como se fosse estrutura que serve para servir diante do capitalismo, né? Serve para, como a própria palavra diz, né? Serve para servir quem está no poder, quem tem o dinheiro, quem tem o poder, enfim. E aí ele critica isso, e aí que o direito, enfim, não está tá mais na verdade servindo como de algo para fazer divisão de classe, né? E Foucault também é um pensador crítico. E aí ele tem como direito como parte uma rede de micropoderes. O sistema penal não apenas pune, ele disciplina corpos, molda comportamentos e produz conhecimento sobre os indivíduos como um mecanismo de controle social difuso. Ou seja, é, então, como Marx ele entende como uma superestrutura, Foucault ele trata como uma rede de micropoderes, né? Então ele vai dando poderes ali para uns, para outros, para outros e para outros. De que forma? Né? Daqui, disciplinando os corpos, moldando os corpos e também permitindo que as pessoas saibam apenas aquilo que os poderosos querem que as pessoas saibam. Que é isso, né? Conhecimento é poder, é aquela palavra que todo mundo que é bem conhecida. Conhecimento é poder. Quanto menos conhecimento o povo tiver, mais poder os poderosos vão ter sobre as pessoas, sobre a maioria das pessoas, né? Menos poder, menos conhecimento, menos liberdade, né, até de entender as coisas. Então, aqui são praticamente um de cada, né? Um positivista, um naturalista, dois críticos, mas existem outros também. Deixa eu ver aqui, que no documento, para a gente encerrar, a gente já está encerrando. Deixa eu colocar aqui, diminuir aqui para ver se eu acho. Aqui, ó. Um de cada aqui. Três de cada, na verdade. Aqui os positivistas. Acho que não tem. Eu vi em algum lugar, mas não sei. Depois eu acho, mas eu coloco lá no grupo. Três de cada. Que eu tinha separado. Deixa eu até ver aqui. Será que não tá aqui? Achei. É esse aqui mesmo. Que bom que eu achei. Opa, saiu, ficou branco. Voltou. Tá aqui, o positivismo. Hans Kelsen, né, a gente já viu. Alf Ross, Herbert Hart, Norberto Bobbio, são alguns autores. Do positivismo, aqui tem uma explicação melhor, né, tá, daquilo que a gente estava acabando de ver, mas deixa eu ver, positivismo, Carl Smith,
né? Porque aqui do positivismo, deixa eu ver aqui, é do não positivismo, que é o realista, é outro termo usado pelos autores. Tem outros tipos, né? Que é isso, quando a gente vai estudando, a gente vai entrando mais a fundo e vai entendendo que existem mais coisas dentro daquilo que a gente já está estudando. Mas que é os tipos de positivismo que tem, né? Mas independente, tem desculpa, dos tipos de naturalismo, desculpa, tá? É o positivismo, não o positivismo, do poder realista, natural. Então tá o Carl Smith, esse aqui, Hegel, Foucault, tá bom? Então aqui tá, por exemplo, decisionismo, existencialismo, hermenêutica, microfísica do poder, né, que é aquilo que as várias abordagens do naturalismo. Existem várias teorias. E aqui o marxismo, que é a visão crítica, em outras palavras, né, é a visão crítica do direito, que é Karl Marx. Esses nomes aqui difíceis, tá? Eu não sei falar. Lenin, não sei se você quem já estudou filosofia lembra da época. Lenin também é um Antônio Gramsci, tá bom? São alguns autores. E finalizando agora, finalmente, resumindo, o que o direito, é que tem um negocinho aqui, ó. O que o direito revela sobre nós? Deixa eu colocar aqui, fica melhor. Da emoção à norma. O direito nasce do impulso humano de retaliar e organizar. E sua evolução, né, é a história da racionalização desse impulso. Então, o direito surgiu com o desejo, o impulso de organizar as coisas, de equilibrar as coisas e tal, né? De restituir as coisas que foram prejudicadas, né? Porque as pessoas acabaram cometendo coisas danosas à sociedade e queriam restituir e organizar. Então esse foi o desejo, o pontapé inicial. E o direito começa a evoluir com a racionalização, que é o quê? Vamos pensar como que a gente pode elaborar isso de forma melhor, uma forma mais justa, né? Até como o próprio direito deve ser, né? Mais justa, assim, de forma mais justa, uma forma mais equitativa para todo mundo, uma forma mais igualitária, ou acho que a palavra seria melhor, equitativa, né? Que igualdade e equidade são coisas diferentes. E da norma crítica aqui, da emoção à norma e da norma crítica, outro ponto. Nenhum sistema jurídico é neutro. Compreendê-lo exige ir além da escrita, né, desculpa, compreendê-lo exige ir além da lei escrita e interrogar suas condições sociais, históricas e políticas de produção. Então, tratando aqui da parte crítica, né, pensar além do que está escrito, ir além, ver, entendi, questionar. Da crítica à humanidade. Né? E aí vai da emoção à norma, da norma à crítica, da crítica à humanidade. Então, primeiro foi a emoção, depois a norma, depois a crítica e depois a humanidade. O direito legítimo é aquele que retorna ao seu ponto de partida, o ser humano. Né? Então, depois de todo vai vem, estudar tudo, a gente entende que o direito só tem um fim, o ser humano. Sua dignidade, sua liberdade, sua capacidade de viver em sociedade. Então, é isso, gente. Ufa, foi, hein? Foi. Vou colocar no grupo, tá bom, esse material. Vou alterar essa parte aqui, né? Lembrei que tem que alterar para antes de colocar, para não dar confusão de conceito. Mas é isso. Gente, acho que parabéns para todos nós que estamos aqui, permanecemos aqui. E para aquelas pessoas que forem assistir e ver depois, é importante para todo mundo, para mim, para vocês, para a sala. Até porque todo mundo aqui está que está estudando nessa faculdade, que é a Zumbi dos Palmares, que é uma faculdade mais inclusiva. Eu acredito que todo mundo tem barreiras a vencer na vida e eu acho que até uma forma de tratar o direito, né? Acho que a gente também, como ser humano, para outros seres humanos, se ajudar a estudar, a aprender, a se desenvolver dentro da sala, na faculdade como um todo, né? Nas matérias.
trazendo humano, né? Porque, infelizmente, muitas faculdades de direito, antes de eu entrar em direito, muitas pessoas falaram, ah, cuidado para não virar arrogante. Ah, porque advogado todo advogado é arrogante, é individualista, é egoísta, é desumano. E aí eu falei, não, eu tenho como princípio que não, eu quero, eu vejo diferente. Então, é isso que eu, pessoalmente, tento ser e incentivo que os alunos também sejam, né? Uns com os outros, de ajudar, de se ajudar, de a gente criar um ambiente mais harmonioso, enfim. É isso, então. Obrigado, Eliane e Marcela, que estão aqui ainda. Boa noite, bom feriado para vocês. Se vocês puderem aparecer amanhã, fica à vontade. Se não, não tem problema. Se tiver uma pessoa, eu tô aqui. Se não tiver ninguém, eu tô aqui também. Eu estudo sozinho, sem problema. Sim, isso mesmo. Amanhã às 7. E aí a gente tenta terminar nesse mesmo horário, né? Tenta. Eu coloco assim até as 8h30 no mínimo, para ir até o final às 9, mas a gente já terminou antes das 9, então, enfim. Isso. Aí tinham me falado, só pra, antes de desligar, tinham me falado que como não vai ter aula na segunda-feira, a gente estudar de novo. Eu topei. Eu topei, já que a gente não vai estar na faculdade. Eu, pelo menos, não tenho nenhum compromisso no horário da faculdade. O meu compromisso é ir pra faculdade mesmo, então é até economizar a passagem, né? Tipo, cada um na sua casa, não voltar. Sim, tudo bem, sem problemas. Mas, de qualquer forma, fica gravado. Você pode assistir depois com mais calma, né? Tá bom. Tchau, tchau. Bom descanso. Até amanhã.